Velocidade de toque com alcance de rádio. Com Bruno Giovanni. E agora o que eu queria lembrar a você aqui é o seguinte. Eu acho que faz uns 4 anos que você e eu, você para o Via Certa e eu para o Bloco do BG, sim, dois loucos, a gente foi cobrir aquela manifestação que a polícia colocou os estudantes para correr na BR, na nossa Hermes Afonso Salgado Filho, eles correram para dentro da UFRN, você se lembra? Me lembro. Que a gente subiu a passarela em frente ao centro administrativo e tome gás lacrimogêneo nas narinas, você lembra disso, Hudson? Numa noite dessa, uma noite. Isso foi quando? Você recorda? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque nós vamos debater aqui hoje. Nós vamos debater aqui hoje com o Rodrigo Maker, o Rodrigo Nascimento da Silva, o jovem que ficou conhecido semana passada por ter feito um vídeo, quer dizer, por ter participado lá da manifestação, da ocupação da FRN, fez um vídeo, e com o Daniel Menezes, sobre essa questão do movimento que começa, denominado democrático agora na UFRN, que é um movimento claramente centro-direita, e eu me recordei daquele dia que nós fomos cobrir aquela movimentação, e a polícia, quando chegou o choque, que quis botar ordem na casa, a galera todinha correu, entrou na UFRN e a polícia não pôde entrar na UFRN. Não pode entrar porque é a jurisdição federal, né? Não tem uma lei que proíbe a polícia militar sem ser chamada, só pode entrar na UFRN, qualquer universidade federal ou campus, se tiver a autorização da reitoria, se for chamada. No contrário, a polícia militar não pode agir, pelo menos é isso que eu entendo, sempre foi assim. Exatamente. A USP é desse mesmo jeito. Agora, Bruno, deixa eu só falar uma coisa pra você. Ontem, a gente tá fugindo um pouquinho dessa questão. Ontem eu vi um debate na TVU, estava a reitora da UFRN, estava o presidente da UNE, o presidente da CDL e um professor que eu não vou me lembrar o nome. O único que era contra essas ocupações era o presidente da CDL. E até a reitora da UFRN, pelo que eu entendi, deixou bem claro que era a favor de tudo que estava acontecendo lá. Eu tenho várias fotos, depois eu vou mandar para você. A reitora? Isso, a reitora. Ok. Eu tenho várias fotos, depois eu vou até mandar para você. As paredes da UFRN estão todas pichadas. Por fora Temer, com Fica PT, essas bobagens todas que a gente está cansado de ouvir. Então, o patrimônio público está sendo depredado. E eu tenho mais uma outra informação. Eles querem, Hudson. Todo mundo fazendo uso de droga e álcool. Ninguém está brincando lá, ninguém está fazendo uma manifestação séria. Isso acontece lá na UFRN? Acontece. E você sabe coisa que realmente está acontecendo? Desligaram a luz lá da Praça Cívica, a Praça Cívica está toda no escuro, e a informação que eu tenho foi que foram os alunos que estão ocupando o Colégio Anísio Teixeira. Pois bacana. E eles querem na UFRN ocuparem as salas de aula para não ter aula. Não tem aula. Agora você passa lá na Prudente de Moraes, na Rua Trairi, à noite você vai ver a Praça Cívica totalmente às escuras. E a informação que eu tenho é que foram os alunos que fizeram isso. Hoje tá bacana demais. Hudson, um abração. Dinarte, nesse dia, a gente saiu correndo, a polícia correndo atrás, porque eles eram vândalos. Eles picharam as coisas, quebraram situações do jardim, destruíram. Quando a polícia correu e a gente tava cobrindo para a imprensa, eu transmiti ao vivo pro blog do BG, eles invadiram a UFRN, teve 2 caras que viraram para a polícia, ficaram provocando e rindo da polícia. E a polícia você poder entrar na UFRN. Vamos dar boa tarde aos nossos entrevistados. A gente vai conversar hoje aqui no Meu Dia. 3 convidados hoje, né? Nós vamos receber o marketólogo e professor universitário Jorge Lau, amigo, que é especialista em gestão de municípios e marketing. Jorge que ganhou eleições, teve participação importante em eleições em Roraima, no Rio de Janeiro e Mato Grosso. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Dinarte. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui para a gente conversar aí sobre o que você quiser. Aqui a gente conversa sobre tudo, até fofoca. Até futebol. Vamos passar também. E os aviãozinhos agora eu recebi também, não sei. Rapaz, tá rodando até agora. Tá rodando. E o Ibis? Os caras fizeram montagem com o Ibis. Olha, uma malhação total. A BC aí. Vamos conversar também com o cientista político, doutor em ciências sociais, professor substituto da UFRN, Daniel Menezes. Daniel, boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo ao Meu Dia. Boa tarde a todos e estou aqui também disponível para qualquer tipo de empreitada. Já vamos dar as boas-vindas, Dinarte Assunção, para o nosso terceiro participante da resenha desta segunda-feira, que é o Rodrigo Maker. Nome de batismo, Rodrigo Nascimento da Silva. O Maker veio de onde, Rodrigo? Eu sou recifense, quero desejar boa tarde primeiramente, e sou recifense e estou aqui em Natal há 3 anos. O homem estuda na UFRN, trabalha na TV Ponta Negra, faz jornalismo e se identificou no dia da movimentação lá como pobre, preto, filho de
Criado na favela. Criado na favela. Ô, Rodrigo, a gente vai debater muito esse assunto com o George, com o Daniel Menezes e com você, tá? A gente vai continuar aqui noticiando, já a gente começa a polêmica aí. A gente tem algumas coisas em comum, né? Se você não for pintado, que nem eu, disseram que já estão dizendo que você é preto fake? Preto fake, sou pintado, maquiado e também capitão do mato também. É a forma de desconstruir você essa? Porque a gente constrói debates com argumentos contrários, né? Mas infelizmente quando do outro lado não tem essa proposta, então parte para denegrir a imagem e terminar nisso aí. Olha, eu nunca estudei na UFRN, né? Mas deixa eu me entender de gente. Eu conheço a história da UFRN por ocupações ligadas às esquerdas. Isso. Inclusive a famosa ocupação da reitoria em 1982, lideradas pelo atual deputado estadual Fernando Mineiro, o vereador Hugo Manso, não foi isso, Daniel? Foi 82? A famosa ocupação, todas as vezes que os alunos... virou uma politização geral, a UFRN, né? A prova disso são todas essas manifestações que acontecem nos últimos anos, antes em prol do governo Lula, em prol do governo Dilma, e contra tudo que viesse a favor ou contra aquilo que eles achavam que era o certo, né? Então é a primeira vez que eu vejo na UFRN um movimento. As vozes da direita se levantam no movimento estudantil. Não digo nem direita, mas como eles estão se denominando força democrática, né? Quer dizer, centro-direita, e eu não vou nem por lado de ideologia, vou por lado de oposição àquilo que acontece na UFRN e que eles hoje estão achando que é errado, né? Porque parecia que a UFRN passou a ser um espaço privado, de que algumas pessoas acham que pode fazer o que quer. A prova disso, essa questão das pichações, de ocupar os espaços e achar que os outros não têm direito, e uma voz, quando se levanta contra isso tudo, tentarem desconstruir, como o Rodrigo está colocando aqui agora de nada. BG, a vida é uma roda viva, tudo volta, está aí os motivos do tal golpe de 64. As forças policiais terão que ser repressivas para manter a ordem social. O importante é prender os líderes desses movimentos. Quem tem filhos nessa cidade vai me entender. É a mensagem do Y Medeiros, de nada. Segundo turno da PEC 241 deve ser votado nesta terça. O plenário da Câmara dos Deputados deverá votar em segundo turno nesta semana a proposta de emenda com PEC 241, que estabelece um limite para o aumento de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Rodrigo Maker, você é a favor da PEC 241 ou contra? Eu sou a favor porque eu estudei, né? Então eu tenho como defender com bases e assim, existe uma ilustração rolando que você não entregaria um cartão de crédito sem limites para uma pessoa que você não conhece, que você não tem confiança. E essa ilustração, depois de eu estudar a PEC, eu vi que se aplica bem, porque infelizmente na gestão passada aconteceu isso, né? Não existia limites. Você pode investir, eu quero investir milhões e milhões na educação, é pro bem da educação, mas foi tirando de um poço e secando o outro, né? Enchendo um poço e secando o outro. E eu vejo que a PEC, e mesmo não concordando que em 20 anos a gente possa conseguir esse resultado, mas para hoje o Brasil, infelizmente, a PEC é necessária. Daniel Menezes, você é a favor ou contra a PEC 241? Eu queria fazer uma ponderação com relação à PEC, porque eu acho que na prática é insustentável dizer que ela só vai ser revisada daqui a 10 anos. Né? Porque a pressão do brasileiro, o eleitor brasileiro tem por característica ser estatolatrista. Então, explica aí esse danado aí, homem. Ele é a favor da participação do Estado na economia e na sociedade. Então é muito difícil você dizer para o brasileiro que ele não vai receber um possível incremento em algum serviço que tenha relação com aquilo que a PEC vem a controlar. Então, por exemplo, na próxima eleição, a classe política vai propor novas coisas, vai propor novos projetos, o que implicará em aumento de orçamento, né? Então eu acho que na prática, pela pressão social, pela pressão de um eleitor que é a favor do Estado, que participa da sociedade e na economia, a classe política irá rever essa PEC. Então eu acho que é uma discussão um pouco complicada, porque ela não se sustenta durante esse período. Certo, mas você é a favor da aprovação ou não? Eu sou relativamente a favor, né? Desde que você, por exemplo... Você é tucano, Daniel? Você não sai de cima do muro? Daniel, eu lhe compreendo. Eu sou acusado de ser tucano e petista. Eu acho que na forma como a esquerda coloca essa discussão no Brasil é muito ruim, porque a esquerda coloca esse debate como se você pairasse aí... Quem é a favor é ruim, quem é contra é bom, né? Ou pior ainda, o corte ou o céu. Entre o corte e o céu, obviamente, é quem vai preferir o céu, né? Mas a coisa não é bem assim, né? Jorge Lau. Eu acho que tem uma frase bastante interessante. A esquerda também foi contra o Plano Real, né? Que estabilizou o país. A esquerda foi contra várias coisas, inclusive. Talvez até contra ela mesma. A esquerda, na época, e o PT foram contra não só o Plano Real, foram contra a lei de responsabilidade fiscal.
Perfeito. Agora, assim, eu posso falar talvez um pouquinho de propriedade, até porque eu já não fui um militante. Você, Daniel, falava há pouco que gostou muito. Eu, na realidade, eu já simpatizei muito com o PT e quase me filiei uma época, certo? Só que a gente passa da utopia pro real, pro factível. Essa PEC, ela limita gastos, que inclusive a LRF já traz isso. Agora eu vou te perguntar, Bruno, qual é a empresa do mundo que funciona com 50% de tudo que faz, de tudo que produz, pagando funcionário? Você conhece alguma? Mas é mais do que isso, Jorge. Nós temos 181 bi hoje de déficit de previdência. Como é que a gente paga isso como? Né? Então, ou seja, e aí, Daniel, eu vou até discordar um pouquinho, porque eu acho que a sociedade brasileira, a privada, com os funcionários, talvez ela seja um pouquinho mal informada dos quase 200 mil empregos, né, que são financiados pela máquina estatal de forma direta. Será que é preciso tanto? Assim, de uma forma federal, mas isso também a gente pode levar para a questão dos municípios, uma reflexão nesse sentido, se isso é realmente necessário. E para que a gente resuma um pouquinho essa discussão, eu sou assim a favor da PEC. Eu também concordo com o Daniel no que talvez esses 10 anos isso talvez não ocorra, né? Porque nós estamos em caos na saúde, um caos na educação, que eu acredito que e segurança, que no meu entendimento deveriam ser essas os pontos estratégicos que o Estado deveria focar, deixava o resto pro privado. Aí tem um amigo que me acusa de ser de direita ou liberal, que eu seja, mas pelo menos é nisso que eu acredito. Eu acho que essa PEC ela vai contribuir muito para que a gente tenha uma economia mais equilibrada, né? Dinarte, favor ou contra a PEC 241? A favor, mas como Daniel, relativamente. Eu sou a favor da PEC 241 e na questão da segurança e da saúde, onde pessoas que entendem disso que eu converso dizem que realmente poderá ser ajuda parcial, eu acho que com o tempo pode sim ter uma equalização, mas que a PEC ela é necessária por demais, e já deveria ter sido uma coisa bem anterior, e não só está discutindo agora. Nós precisamos ter limite sim, não pode dar uma caneta a presidente, a governador para fazer, para gastar do jeito que quer e bem entende. E no caso federal, na hora que faltou dinheiro, manda a Casa da Moeda rodar, o dinheirinho chega e ele gasta. E assim fica fácil. Um exemplo bem significativo foi o que foi feito com a UERN. Né? A UERN cresceu no estado de forma indiscriminada, né? Foi um ponto de produção de política eleitoral, né, em governos anteriores, e a gente tem hoje uma situação extremamente adversa por conta do crescimento desnecessário e não planejado da UERN. Se o governo do estado, eu vou apanhar aqui hoje, mas se o governo do estado pegasse os 400 milhões de reais que gasta na UERN por ano e investisse na educação no ensino fundamental, no ensino médio, nós estaríamos hoje com a melhor educação do Brasil. Agora, a UERN precisa ser federalizada urgentemente, e nós não comportamos, o contribuinte potiguar não comporta manter a UERN. Ela é fundamental? Ela é importante? Ela tem um papel social grande? Tem formação de excelência? Tem, mas o Estado não comporta o tamanho da UERN hoje. E mais, nessa crise total, ainda está se investindo em campus, contratando professores, e aí vai crescendo. A UFRN em peso está ligada aqui, muitas mensagens, muitas perguntas, muito pau já, né? Vai dar muita confusão, mas na volta, olha, Dinarte se animou, rapaz. Mas na volta, a gente vai debater aqui política na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já muita gente mandando abraço aqui pro nosso amigo Rodrigo Meika, que se tornou uma sensação depois do vídeo viralizar. Só do blog do BG já vai com mais de 20 mil acessos. Tia Rochilene dizendo que esse programa é massa. Finalmente, BG, alguém que não é de esquerda na FRN, que tem coragem de expor suas opiniões. Parabéns, é o Eduardo mandando para o Rodrigo. BG, eu sou líder do movimento do FRN Democrático. Só uma correção, não temos nada a ver com a Força Democrática. Não há associação entre esses movimentos. Apesar de o termo direita ser um pouco obsoleto, pois as pessoas não conhecem a fundo a origem do pensamento de direita.
Prefiro afirmar que somos liberais, alguns de nós mais conservadores, outros mais libertários, pois defendemos a liberdade estudantil e não intervenção política partidária na esfera universitária. Somos contra o totalitarismo político e ideológico. Somos liberais porque respeitamos a democracia e a pluralidade de ideias. E queremos que a universidade seja mais livre sem autoritarismo. É o texto, quase uma carta do meu amigo Eric. Boa tarde, BG e Dinarte. Ótima semana para vocês, sempre na escuta, minha amiga Madilene. Madilene, abraço. Boa tarde, BG. Peça a Rodrigo para falar sobre a importância da pluralidade de pensamento no ambiente com a FRN. Gustavo Henrique, aluno de jornalismo da FRN, defensor da UFRN Democrática. BG, a UFRN que está preenchendo o vazio deixado pelo movimento estudantil, que há muito tempo passou a usar as instituições como centros acadêmicos e DCE para atender interesses políticos partidários. É a mensagem da Messia Braga. Abraçar meu amigo Rodrigo Jorge e mandar um beijo especial para o pequeno Rafa, que está aqui nos prestigiando e nos escutando. Rodrigo, vamos começar respondendo aqui nosso leitor, que reafirmando, é o Gustavo Henrique pedindo para você falar sobre a importância da pluralidade de pensamento. E eu queria aproveitar já e perguntar, aquela sua intervenção na plenária sobre a ocupação da instituição para a greve foi uma coisa programada ou você não se sentiu bem e resolveu pegar o microfone e enfrentar a galera toda? Boa tarde mais uma vez. Não foi programada. Há horas atrás de acontecer a assembleia, fui adicionado ao grupo do FRN por demonstrar meu pensamento dentro de sala de aula. Então um companheiro, conhecendo meu pensamento, disse: Rodrigo, vamos colocar o grupo, o FRN Livre, que é o FRN Democrático. E lá a galera tem o mesmo pensamento que você. E eu fui colocado e soube que estava sendo formado um grupo chamado UFRN Democrática, que no início só éramos 30 pessoas, e que iria participar da Assembleia para contrapor a decisão de ocupar a universidade. E eu falei, eu quero participar, eu vou para a Assembleia. Os caras falaram, beleza. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma multidão, certo, de pessoas. Não pensava que ia ter essa... Eram 200 pessoas, mais ou menos? Não, mais de 1.000 pessoas. Eram mais de 1.000 pessoas. Inclusive, o pessoal do DCE destacou que era histórica aquela assembleia, porque nunca houve uma participação tão grande. E eu percebi que lá eles deram o direito de voz para quem pudesse, quem quisesse se inscrever e falasse. E eu disse, é a minha oportunidade. Eu estava engasgado desde o dia... Do meu primeiro dia na universidade, eu estava engasgado com... Você entrou quando na UFRN? Eu entrei, primeiramente, no início do ano, no primeiro semestre. As minhas duas opções do SISU foi para jornalismo, que eu não me vejo fazendo outra coisa. Entrei no primeiro semestre à tarde e tive que remanejar meus horários na empresa em que eu trabalho. E ficou muito apertado, então eu consegui ser aprovado na segunda opção noturna, que era para o segundo semestre. Então eu decidi migrar, esperar passar a metade do ano e conseguir entrar agora de vez efetivamente no início. Para a gente deixar claro, você tem alguma ligação com o partido político? Não, nenhuma ligação com o partido. Tem ligação com algum político? Não, nenhuma. Então isso é uma ideologia sua? É exatamente. E exatamente. Voltando aqui para o início, para o Rado da Gata, por que houve essa plenária para os nossos ouvintes ficar cientes do que aconteceu? O DCE convocou uma assembleia estudantil para deliberar a greve estudantil, né, fazer a ocupação da UFRN de alguns setores, inclusive da sala de aula. E deliberaram, convocaram para essa assembleia para ouvir a opinião. Só que antes dessa assembleia, houve uma mini assembleia, e nós chamamos até de pseudo-assembleia, porque só tinham 300 pessoas, que nem todo mundo sabia, e nessa primeira assembleia já decidiram fazer greve e ocupar. E essa outra que nós participamos, a segunda, era para decidir quais eram os setores que eles iriam ocupar. Salas de aula, reitoria, DEARTE e outros setores da UFRN. E nós, sabemos do que tinha acontecido, disse, não, a gente vai fazer presença e vai mostrar que existe um grupo ainda aqui pequeno que é contrário às ocupações, que é contrário a esses ideais. Grupo que você diz pequeno, que é o UFRN Democrática, hoje já são por volta de quantas pessoas? Somos quase 4.000 na página. No Facebook? Em uma semana. Presencialmente, em grupo do WhatsApp, já tem quantos participantes? Quase 300. Você tem apanhado muito dos grupos ligados à esquerda, aos movimentos que estão lá há muito tempo, dizendo que você disse uma frase da seguinte forma: podem ocupar CETEC, podem ocupar qualquer espaço, pode fazer o que quiserem, desde que não ocupe a sala de aulas. Quer dizer, você permitiria, concordaria com qualquer manifestação desde que não atrapalhe essa sala de aula, é isso? Houve uma desvirtuação, desculpa a palavra, desvirtuar a minha palavra. Eu falei que a manifestação e a reivindicação é lícita, né? É louvável. Mas reivindicar prejudicando o andamento das aulas não podia acontecer, certo? Então, nenhuma hora lá eu falei, gente, vocês ocupem o que vocês quiserem,
mas vocês não podem interferir no direito de aula, entendeu? Então eles, como o tema daquela assembleia era ocupar reitoria ou IDEARTE, então se apropriaram dessas minhas palavras e disseram, não, ele disse que a gente pode ocupar a reitoria e IDEARTE, só não ocupe a sala de aula. Porque o que eu bati em cima no discurso é justamente o direito constitucional de ir e vir, certo? E o direito que eu adquiri quando fiz o Enem. Quando alguém faz o Enem, ele tem o direito de aprovado, claro, ó, você agora vai ingressar numa universidade pública, federal. Uma coisa que eu ainda não entendi. Essa assembleia, ela quer se votar pela ocupação das salas de aula, impedir aulas em todo o campus? Assim? Isso, em todo o campus. Impedir que 33 mil alunos tenham aulas? Isso, exatamente. Tá certo. Exatamente. Uma outra questão que a gente estava conversando aqui antes, eu achei bastante curioso. Existe. Como é que os professores veem isso? E aí eu já te faço uma segunda pergunta. Existe em sala de aula alguma politização dessas aulas? Vocês são submetidos a isso? Ou... Existe uma doutrinação na UFRN? Perfeito. Existe, meu caro George e Dinati. Tristemente eu tenho que concordar com vocês e afirmar que existe. No meu primeiro dia de aula na UFRN, estava eu e mais 2 companheiros do curso de jornalismo, e um dos presidentes do centro acadêmico chegou para a gente, já começando a doutrinação, e falou: a universidade não foi feita para vocês. E eu questionei: para vocês quem? Ele disse: para vocês que são pobres, minoria, não sei o que. Eu disse: não, meu amigo. Não, peraí, vamos repetir. Não, eu entendi. Eu vou chegar no no centro acadêmico. Um dos presidentes do centro acadêmico. De qual centro acadêmico? Aqui a gente, jornalismo. Aqui a gente pontua para não ter. Jornalismo. Quer dizer que o presidente do centro acadêmico de jornalismo, que tem que, por obrigação, defender a pluralidade, isso, chegou para vocês que a UFRN não era o lugar de vocês. Mas você tem certeza que era jornalismo mesmo? Não era outro curso, não? Porque... Vamos deixar ele concluir o raciocínio para a gente entender. Gente, vocês têm que entender que a universidade não foi feita para vocês. E eu e mais 2 amigos falaram: para vocês quem? Para vocês que são pobres, excluídos, o GLBT e tal. Eu disse: não, meu amigo, a universidade foi feita para todos que têm a capacidade de fazer um vestibular, antigamente o Enem, e ingressar, independente da sua cor, raça ou opção sexual. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Começou aquele... Porque o que eu entendi no meu primeiro dia é que primeiro eles vão ver o teu estereótipo, classificar, segregar, te alienar e depois te recrutar. Isso é marketing, PG. Só pode ser marketing. Sim, dividir para... Porque ele joga uma pressão em cima do aluno que está chegando, imensa, e ou o cara cede e já passa a fazer parte daquela leitura que ele faz, ou o cara vai se sentir, que não fizer, vai ser marginalizado. Daniel Menezes, você que é professor substituto, foi professor substituto da UFRN, cientista político, qual a leitura que você faz, primeiro, desse UFRN democrático? E segundo, qual a leitura que você faz desse aparelhamento, não vou dizer da totalidade, mas de muitos professores hoje que lecionam, que coordenam cursos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se transformaram em verdadeiros generais da ideologia de esquerda, querendo botar na cabeça de todo mundo essa ideologia e esse pensamento. Primeiramente, eu vejo com bons olhos o aparecimento desse novo grupo, e comentava com meus amigos já... No caso, o UFRN Democrático. Isso, e já comentava com alguns amigos dizendo o seguinte: olha, tá para aparecer alguma coisa nova no UFRN, porque eu sentia na sala de aula, na conversa com os alunos e com os colegas, na livraria e outros espaços, que existia uma certa insatisfação para com o modo como o movimento estudantil estava sendo desenhado, né? Atitudes muito radicais, né? Paralisações, né? Um debate muito, vamos dizer assim, sectário, né? E aí eu já imaginava que ia surgir alguma coisa, né? Com essa mudança também muito significativa na forma como a sociedade brasileira vem se estabelecendo, né? Nesses últimos anos, sobretudo de 2013 para cá, né? E aí eu acho que é interessante. Eu acho que, independentemente de quem venha a vencer essa disputa, a disputa ela por si mesma salutar, né? A competição é positiva, porque eu acho que quando a competição se estabelecer entre os modos de fazer política, agendas, pautas e tudo mais, eu acho que os radicais serão afastados, né? Então, que seja uma discussão ideológica, né, Daniel? Não passe disso, né? Isso, a competição nesse sentido, no sentido político, do rumo da universidade, do rumo do movimento estudantil, do que deve ser feito e do que não deve, do ponto de vista democrático, né? A arena democrática é uma arena competitiva,
né? Então eu vejo com bons olhos. Com relação a Você estudou na UFRN, né, Daniel? Estudei. Você está na UFRN desde quando? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado e faço estágio pós-doutoral na UFRN. Desde quando, tem ideia? Desde 2000, né? E nesses 16 anos dentro da UFRN, você viu algo semelhante acontecendo como agora o UFRN Democrático? Eu acho que é a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo. O movimento estudantil era majoritariamente de esquerda, né? Sempre ligado aos movimentos sociais de esquerda e aos partidos de esquerda. Primeira vez que eu vejo, né? Mas eu já esperava, repito, eu falei isso diversas vezes, inclusive em artigos, que já esperava isso acontecer, porque há uma maioria silenciosa que ainda se sente acanhado em falar, que está bastante insatisfeita, por exemplo, com a ocupação de reitoria, com paralisação de aula, né? Com um linguajar cotidiano que por parte de alguns estudantes, que inibe a expressão de defesa, por exemplo, de reforma trabalhista, reforma previdenciária. Isso acontece na universidade. Eu não digo que é generalizado, mas acontece. Há um politicamente correto que, por exemplo, impede que você diga em sala de aula ou incorreto, né? Ou incorreto, né? Que se estabelece que impede que você, por exemplo, defenda a regulamentação da terceirização. Eu, ainda em sala de aula, né, disse que era a favor da lei de terceirização, porque eu acho que isso precisa ser regulamentado. E a reforma trabalhista, ela tem alguns pontos positivos, mas isso é visto com maus olhos, né? Então, o movimento estudantil, ele é terminantemente contrário hoje hegemônico na UFRN, ele é contrário à lei de terceirização, à reforma trabalhista, e quem se coloca de forma contrária a isso é meio que... defenestrado, escrachado, excluído, isso desconstruído. O termo clássico é reaça. Né? O termo clássico é reaça. E até eu falo em toda brincadeira que lá eu sou reaça, né? Se para os meus amigos fora da universidade eu sou tido como uma pessoa de esquerda, na UFRN eu sou tido como reaça. E agora, com relação aos professores, eu acho que não são todos, né? É preciso que a gente pontuar que há ótimos professores, os professores de ponta de estado na UFRN. Agora, há alguns professores que, de fato, eles abusam no sentido de fazer uso da estrutura da UFRN para a movimentação de ações políticas, inclusive partidárias, né? Recentemente, um colega me disse que abriu a porta de uma sala e estava ocorrendo uma reunião do PSOL, né? Ele fez uma reclamação junto a um departamento, não vou mencionar aqui qual, mas ele fez uma reclamação junto a um departamento que foi conversar com o professor dizendo o seguinte: olha, vocês não podem fazer reunião de um partido político dentro de uma sala de aula, né? Porque a estrutura da sala da UFRN não foi feita para isso, né? Então dizer que isso não acontece também é falso, isso ocorre. Ô Rodrigo Ney, o meu DRN está conversando hoje com o marketólogo Jorge Lau, com o professor substituto cientista político Daniel Mendes e com o estudante Rodrigo. Qual é a pauta do UFRN Democrático? O que é que vocês lutam? Primeiramente, a nossa pauta hoje, atual, é desocupar a Universidade Federal. Onde é que está ocupado? Porque eu preciso informar o meu ouvido para ele sintonizar aqui no estado dentro da UFRN. Hoje o DEARTE, que é o Departamento de Arte, está ocupado, né? E em cima disso a gente bate que defende a desocupação, porque quando ele sai, nós vemos os prejuízos. Pichações, vandalismo, até necessidades fisiológicas eles fazem em patrimônio público. Então nós queremos a desocupação para que as aulas possam fluir. Em segundo, nós já estamos promovendo no nosso Facebook, na sexta-feira pela manhã, feriado, Dia do Servidor Público, o nosso grupo realizará uma ação denominada Lava Jato na UFRN, que não tem nenhuma ligação com a Operação Lava Jato, mas nós queremos limpar a nossa cidade das pichações, que 99% delas são políticas, seja de esquerda ou de direita, de A ou de B. Nós queremos limpar, porque o dinheiro... Quem vai bancar essa ação de vocês? Quem vai bancar a ação de nós estamos fazendo uma vaquinha. Nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar detergente, vinagre. E alguém pode ajudar a vaquinha? Pode ajudar, e estamos contando com voluntários. Nós queremos voluntários, principalmente. E vocês têm noção de que se vocês não estiverem estruturados, poderão vir a troça, virar uma chacota, de repente ser ridicularizados? Nós somos bastante, eu falo no grupo que nós somos bastante articulados e organizados.
que é uma virtude que não tem do outro lado. Então todos Você está nós chamando os esquerdas de do outro lado pode ser qualquer um lado. Só uma perguntinha, Rodrigo. Bruno gosta. Lá na universidade tem um sistema de vídeo monitor, né? Isso. Nunca ninguém foi pego? Isso, George. Essa é a nossa pauta também. É a nossa pauta, assim como parabenizando agora oficialmente o professor Daniel pelo seu artigo, nós queremos também uma posição da universidade, porque sabemos que existe sistema de monitoramento por vídeo e é possível sim ver e capturar os vândalos e pichadores. E até hoje não conseguimos essa resposta da universidade. Então nós vamos cobrar também com a nossa ação de limpar a ação da universidade. Hoje, Dinarte e Daniel, a impressão que eu tenho é que a nossa reitora, a Ângela Paiva, ela faz vistas grossas. Ela não gosta de se envolver em polêmica. Essa é a impressão que eu tenho, porque nessa gestão dela, os alunos têm feito as demandas que acham necessário. Essa ocupação de humanos, do departamento de arte, tem acontecido periodicamente, e a gente, o Bloco do BG está aí, são manifestações com pessoas nuas, são pichações em banheiros, já quebraram o controle de acionado, já defecaram. Tem no Bloco do BG várias manifestações nos últimos 4, 5 anos e não é feito nenhuma atitude. Essa cobertura que a gente fez na manifestação, que eu cobri, que quando o BP Choque chegou pesado mesmo, que eles correram, entraram na FRN e ficaram fazendo chacota do BP Choque, não podia entrar, o BOP não podia entrar na FRN. Na verdade, Bruno, vem a instituição muito... tem sido usada, Dinarte? Não é da gestão, especificamente da reitora atual, até porque o grupo dela vem se alternando há algum tempo. É o mesmo grupo do professor Ivanildo Rego. Isso. O que eu observo, eu fui aluno da UFRN durante 7 anos, é um excesso de permissividade com o que eu concordo e um excesso e ser rigoroso com aquilo que eu não concordo. É assim, somos todos iguais, mas alguns de nós somos mais iguais que os outros. É isso que ocorre hoje na UFRN. E aí, quando eu vi o vídeo do Rodrigo, até escrevi sobre, eu disse, poxa, é alentador ver, né, uma voz se levantar contra isso, porque se você não se filia ao pensamento dos caras, você é visto, como o Daniel falou, reaça, e é preciso sim bater de frente com esse pessoal, para saber dizer a eles que a democracia é um conceito muito mais amplo, porque a democracia que eles querem é a deles, e por muito menos já se perpetrou horrores lá atrás, porque o pensamento é o mesmo, é totalitário, não é democrático, é totalitário. Ou você concorda, ou você vai ser excluído, vai sofrer retaliações. Então é bom que esse debate venha à tona, que se faça, que se combata e que se chegue a um consenso, porque do jeito que está não dá. Nath, rapidamente, já são 13 horas e 25 minutos. Um abraço para Marcelo Guedes, que diz, BG, essa ditadura do esquerdismo na UFRN tem que acabar, afinal ela é pública. Abraçar o Renato, dizer o seguinte, Daniel, ele pergunta sobre a necessidade de se estudar autores liberais, rapidamente. É fundamental. Eu, pelo menos nas minhas aulas, eu faço uso... Porque só estão também lecionando e botando autores direcionados? Nas minhas aulas, eu uso, quando eu estava dando aula e quando eu fui demandado para dar aula no mestrado, na condição de estagiário, no estágio que eu faço parte ainda lá, eu uso os autores não medindo se eles são liberais ou se eles são marxistas. Eu uso os autores, por exemplo, uma disciplina da teoria política contemporânea em que os autores utilizados, eu usei o John Rawls e outros autores americanos que foram fundamentais e continuam a ser fundamentais para entender a política. Eu acho que é importante, você não pode usar essa régua. A régua não acho que tem que ser, é marxista, é liberal, é qualquer outra coisa. Mas essa régua é usada, Rodrigo? E muito. Mas o marxismo... Disseram numa aula que eu tive de Marx e eu fui contrapor e deixei bem pontual, disse, professor, eu vou divergir do senhor. E a partir desse dia o professor não olhou para mim com bons olhos. A UFRN Democrática está preenchendo o vazio deixado pelo movimento estudantil, que há muito tempo passou a usar as instituições como sendo... Eu já li, a Messia Braga, acho que eu já li essa mensagem. PG aluno da GPP da UFRN, mais que na hora de mostrar que uma minoria não vai fazer acontecer na UFRN e obrigar a maioria silenciosa a aceitar o que esse grupelho decide, a mensagem do Moacir Linazzi. Parabéns, Rodrigo, você representa todos os estudantes que querem uma universidade verdadeiramente democrática. É o Felipe Mateus. Eu já acredito que é comum a maioria dos jovens ser de esquerda. Afinal, na esquerda estão as ideias de revoluções sociais, principalmente contra o preconceito e a desigualdade, que é sonho entre os jovens. O errado, como foi falado, é que professores, a cada centímetros, usaram a estrutura e poder para pressionar não adeptos para falar em nome e da totalidade. É a Cecília Freire.
Boa tarde, BG. Será que é isso que vai interferir nas provas do Enem? É a pergunta da Irla. BG, a reitora Ângela é contra a PEC 241, levando ela a fazer a vista grossa contra as manifestações. Pois, basicamente, ela é a favor dessas manifestações. É a mensagem do Felipe Matheus. Pois não, Rodrigo? Eu queria só concluir que, diante do meu discurso, fui também xingado de ser egoísta. E aí eu queria deixar para você que o Brasil todo está te ouvindo agora, que na minha página eu botei o link lá. Então, eu recebi em 3 dias mais de 13 mil mensagens de apoio do Brasil todo, dizendo que o meu discurso, que dizem ser egoísta, individualizado naquela hora, é o discurso de muita gente, ou seja, se tornou coletivo. BG, isso que o diretório está fazendo é implantar o chip da esquerdopatia ou a semeadura de eleitores de esquerda. É muito grave, porque adultos sem condições de diferenciar ideologias são conduzidos para um caminho que ainda não estão prontos para escolher. É a mensagem do Linésio, e o Rodrigo está dizendo que o debate está excelente. A mesma mensagem diz a Márcia e a Regiane, se o debate está excelente. São 13h28. Um abraço para o Renato Lisboa, que nos prestigia, e quem está nos escutando é o deputado Carlos Augusto Maia, que manda a seguinte mensagem: é um risco da forma democrática transformar uma tirania da maioria. Mensagem do deputado. Jorge, você vai ter que voltar aqui, nós vamos marcar outro dia, porque o tempo passou. É que a discussão é muito boa, essa discussão é muito boa e importante. E nós vamos chamar também a galera do outro lado, hein? O Daniel é um neutro, o Rodrigo aqui defende a UFRN Democrática, e nós vamos chamar sim o outro lado. Mas, Rodrigo, por que vocês dizem, está lá na página de vocês, está nos seus discursos, está nas suas falas, por que vocês dizem que a maioria silenciosa não concorda com essa linha? Qual é a base? Por 2 fatores. O primeiro fator é a intimidação pelo lado extremo que existe na esquerda na universidade. Se você se contradiz a ele, então você é xingado, é reaça e tudo. Então há esse receio de ser vitimizado pela outra parte. E a segunda é que o brasileiro, ele tem um mito de não assumir que é de direita quando ele se opõe à esquerda. Por quê? Porque ele não quer porque ele não é ser ligado à ditadura militar, ao regime militar. Que é o extremo, né? Que é o extremo, exatamente. Então, se você se opõe à esquerda, você ou é centro ou é direita. Mas ninguém quer dizer que é de direita porque não quer ser torturador. E os próprios números falam por si. Ele falou que a plenária tinha 1.000 pessoas, a UFRN tem 33 mil estudantes. Então, mas o que acontecia, já hoje vai falar, mas o que acontecia, Dinarta, a gente olhando de fora, é que os estudantes estavam deixando o mar levar. E não se posicionava. E parece que agora a tapioca virou. Porque finalmente apareceu aí, independente da quantidade que seja, um grupo que discorda. Sim. E aí o debate tem que acontecer, tem que ser aprofundado, mas tem que acontecer com respeito dentro dos limites da ideologia partidária e da ideologia do pensamento. Jorge. Bruno, acho que a gente deve considerar, e aí é um posicionamento, que talvez seja. A gente tem a mania de dizer que é de esquerda, de direita, de extrema direita, de centro, enfim. Mas assim, a gente não pode desconsiderar a questão do debate, certo? Dentro do âmbito da universidade. Isso é extremamente relevante. O aparelhamento que aqui é absolutamente defenestrado. Certo? E a gente também não pode desconsiderar os avanços promovidos pela esquerda. Certo? Claro. Principalmente no ensino universitário. Perfeito. Espetacular. O Rio Grande do Norte é um exemplo disso. Certo? São vários transferência de renda, já que não se taxou a fortuna dos mais ricos, vamos distribuir renda. Né? Mesmo que você não tenha saída disso, que é uma IFs, né? Também né? Aqui. Então, agora sim, o que a gente está criticando aqui, e aí também um posicionamento meu, é essa questão do aparelhamento. Eu acho que você tem que ensinar. Eu ensinei durante 10 anos. Você é economista também, né? Eu sou economista também. Inclusive o professor da economia lá, o Wellington Duarte. Eu conheço o Wellington. Trocou, inclusive, desaforo comigo através do Facebook, soltou piada, porque eu publiquei apenas uma discordância de um aluno dele. E ele é um perseguidor declarado também do nosso grupo, né? Declarado. Perseguidor? Perseguidor. É uma coisa muito complicada. Mas assim, só para finalizar aqui o pensamento, né? Eu acho que essa discussão é válida, certo? A gente não pode esquecer dos avanços de esquerda. O nosso país, o Brasil, precisa do PT, agora não é esse PT que está aí, não. É um PT refundado, que defenda realmente o direito de todos nós, dos trabalhadores em si, aliás, como todos os outros partidos dizem que fazem, né? Mas que, fundamentalmente, essa refundação do PT volte
realmente as origens, com consciência do mundo atual, de limitação, de gastos. O saco tem fundo, né? Então a gente tem que saber o que faz e o que não faz. Abraçar o Edson Miguel, abraçar também o Júnior, o advogado, o Sérgio Caragaço e o Pablo Ferreira e o Paulo Eduardo. Daniel Menezes, queria agradecer a sua participação aqui no meu DRN. Eu que agradeço, queria só dizer que o UFRN é um ambiente arejado, né? Que é uma instituição fundamental para o Estado, ajudou a transformar a minha vida e a vida de milhares de pessoas, mas há esses inconvenientes, né? Que eu acredito que não é a regra da instituição, mas há inconvenientes. Isso existe no UFRN, sim, a tentativa por parte de alguns professores, no sentido de tentar impor a sua ideologia, mas isso não é a regra da instituição. Né? Eu só queria deixar claro isso, Jorge, para não deixar nenhuma... Queria lhe convidar para segunda-feira você estar aqui novamente. Se eu não for ao Mato Grosso, que provavelmente eu devo ir... Então, se você for na outra segunda, ou quando você estiver disponível, a gente vamos falar de política. Estamos fechados. Tá certo? Aliás, o Rodrigo Maker, parabéns, cara, pelo seu posicionamento, que você continue sendo essa voz discordante, porque nós precisamos da voz discordante em todos os setores da vida, principalmente num ambiente acadêmico. Parabéns pelas atitudes e que vocês consigam aí incorporar esse movimento para debater as ideias cada vez mais aprofundadas lá. Eu quero agradecer o espaço e reforçar o nosso convite na sexta-feira pela manhã às 9 horas da Lava Jato na UFRN e dizer que nós não queremos excluir ou expurgar a esquerda da universidade. Queremos a pluralidade do pensamento, que todos os pensamentos sejam ensinados lá. Dinar Assunção. Até amanhã a todos. Gente, uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.